Gente, vocês já ficaram sabendo que teve uma treta ao vivo entre dois repórteres da Band e da Record. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido ali Brasil Urgente, né, que agora é com o José Luiz Datena, né, o Joel Datena, o filho do Datena, lá na Band, e o Cidade Alerta, aqui da Record, com o Gotino. Você tá ligado como que é os dois jornais, né? Geralmente eles apuram ali situações de violência, né, o dia a dia, desaparecimento, crimes, de assassinatos, né? E dois repórteres dessas duas atrações são bem conhecidos, né, que é o Lucas Martins, que é esse aqui, ó, e a repórter da Record, né, a Agna Bidu. Né? Então, provavelmente, eles estão sempre, muitas vezes, cobrindo as mesmas histórias, né? São dois programas são dois programas de São Paulo, né? Geralmente eles pegam histórias iguais e muitas vezes devem ali sim compartilhar o mesmo espaço. E aí o que aconteceu, gente? Eu pelo menos é a primeira vez que eu vejo essa situação assim, né? De repórter empurrar, agredir outro assim, ao vivo, né? E tava ao vivo, né? Tava ao vivo. Se fosse gravado, né? Mas assim, tava ao vivo, né? O que aconteceu? Vamos explicar. É a Grace Abdu, né? A repórter da Record, bem conhecida ali do Cidade Alerta, né? Os dois estavam cobrindo o mesmo caso, né, o desaparecimento de duas adolescentes, tanto o Lucas Martins, que é repórter da Band, do Brasil Urgente, tanto a Grace Abdu, que estava ali cobrindo a mesma história que ele ali pelo Cidade Alerta. E ali, pelo que eu entendi, foi o seguinte, estavam os dois lá tentando falar com as pessoas envolvidas no caso, o Lucas Martins aparentemente estava ali falando, quando a Grace foi também junto e passou na frente dele para entrevistar a mesma pessoa. Aquela coisa que eu imagino que deve ser coisa da profissão, né? Quando é uma história que tá chamando muita atenção, os repórteres tentam ali tirar o máximo de informação. E aí, quando a Grace passa na frente dele para falar com a mesma pessoa, o Lucas fica muito nervoso e puxa ela com uma certa violência, né? Puxa ela, sabe quando você puxa a pessoa e tira, né? Ô Grace, você tá me atrapalhando, né? E aí a repórter da Record, a Grace, chega pra ele: Lucas, você tá ao vivo? Mas por que você me empurrou, Lucas? Por que você fez isso comigo? Aí o Lucas fala: porque você tomou a minha frente, porque você tá me atrapalhando, não é a primeira vez que você faz isso, né? E é óbvio, né, gente, que nesse tempo de internet, rapidamente o vídeo viralizou, né? Não é nada comum a gente ver um repórter de uma emissora empurrando, puxando uma outra repórter de outra emissora por causa ali de uma história que os dois estavam cobrindo. É óbvio que rapidamente a notícia ganhou uma puta de uma repercussão. Como eu falei, os dois programas estavam ao vivo, então o Gotino já ficou revoltado, falando que isso era um absurdo, que jamais deveria ter feito isso. E aí o Lucas Martins, que é o repórter da Band, minutos depois ele já pediu ali para se pronunciar, né? O Lucas Martins pediu desculpa, falou que o ato foi lamentável, que assim, nada justifica. Ele falou assim: olha, nada justifica o que eu fiz. O que eu fiz foi algo extremamente errado. Eu peço desculpa, né, pra Grace, que eu conheço há muito tempo. A gente divide as mesmas reportagens muitas vezes durante vários anos, e eu só tenho que me desculpar. Olha, eu acho que isso aqui é um ponto positivo. Tem que se desculpar quando você faz besteira, né? A gente sabe como é a situação da mulher no Brasil. A mulher no Brasil realmente vive numa situação de violência constante, principalmente por causa de homens, né, que são agressivos, que matam muitas vezes as mulheres. Então é um país no Brasil que as mulheres realmente, elas vivem alerta, né? E agora, assim, eu imagino, é tudo no campo da imaginação, tá, gente? Que eu acredito que o Lucas não deva ter um histórico de uma pessoa violenta, tal, que foi um episódio específico que fez ele ter esse comportamento por causa da pressão ali da reportagem, os dois cobrindo a reportagem, uma reportagem que tava chamando a atenção, né? Mas ele já pediu desculpa, né? Ele foi lá ao vivo ontem no Brasil Urgente pedir desculpa por ter puxado a repórter da Band, né, a Grace Abdu, né, mas ainda assim a Band falou que conversou com ele tomou ali um tipo de suspensão ali administrativa, porém a Record falou que mesmo assim vai fazer um boletim contra ele, né, né, e vamos ver como vai terminar essa história. Eu imagino também que ele tentou ali falar com a Grace, pedir desculpa, falar: olha, sei lá, tô estressado, não devia ter feito isso, ou ele vai tentar, né? Então, essa notícia a gente tá repercutindo bastante ali, porque são dois jornalistas conhecidos, de dois programas extremamente conhecidos, né, que são dois programas policiais bem famosos aqui em São Paulo, né, tanto o Cidade Alerta, que agora é apresentado com Gotino, tanto o Brasil Urgente, que é apresentado pelo filho do Datena, o Joel Datena, e aí teve essa confusão, gente, o Lucas puxando a repórter, aqui você vê a mão dele, né, pelo que eu entendi, gente, assim, rapidamente, né, os dois estavam ali no mesmo local, falando com pessoas envolvidas
ao caso de desaparecimento dessas duas adolescentes, né? E aí o Lucas estava falando com alguém, a Grace estava falando com outra pessoa, e aí eu acho que a Grace foi falar com a mesma pessoa que o Lucas estava falando, né? E aí quando ele olhou, ela estava lá falando com ele não gostou, puxou ela, né? Puxou ela de forma agressiva e falou: ô Grace, para com isso, você tá me atrapalhando. É óbvio, gente, nada justifica, não importa ali se você tá ali sob estresse, não importa ali que se você tá ali trabalhando ali em busca de audiência, não justifica você puxar uma pessoa de uma forma agressiva por causa de uma reportagem. Agora, outra questão que se levantou é: será que fazer reportagens violentas, como os dois fazem constantemente, influenciam ali o psicológico, o emocional, né, a pressão ali por audiência, por pegar ali as pessoas, dar uma reportagem em primeira mão? Enfim, gente, então se você assiste o Cidade Alerta e se você assiste o Brasil Urgente, ontem rolou uma treta ali entre dois repórteres bem conhecidos ali, né? O Lucas Martins, da Band ali, do Brasil Urgente, puxou a repórter da Record, a Grace Abdu ali, durante uma reportagem. Gente, tava tudo ao vivo, tá? Tava tudo ao vivo, né? Então hoje vai repercutir bastante, provavelmente. O Lucas deve voltar a falar sobre o assunto, sei lá, às vezes ele vai tentar dar uma explicação um pouco mais ampla, tentar explicar o que aconteceu. Mesmo ele já falando: olha, gente, nada justifica, não importa se eu tava estressado, não importa se eu dormi mal, não importa se eu briguei com a minha mulher, não importa se eu tô com alguns problemas psicológicos, nada justifica o meu comportamento. E pelo menos bacana que reconheceu, né, que nunca mais faça isso, né? E agora vamos esperar. A Record falou que vai fazer um boletim, vai tomar as medidas legais ali pela questão da sua repórter ali ter sido puxada ali durante uma entrevista.